hoje, dando continuidade, à palavra sobre o tema vida financeira, vida abundante. Hoje eu quero falar sobre romper o espírito de miséria, ruína e a incredulidade. Que nesta noite nós possamos romper tudo aquilo que venha nos impedir de viver a vida abundante que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? E eu quero iniciar com vocês num texto de Jeremias, no capítulo 29, verso 11, que fala assim, já está aí na tela. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender para desfrutarmos dessa vida abundante, de romper, é quem nós somos. Nós somos filhos. E o Senhor, Ele já preparou, Ele já deixou tudo disponível para os seus filhos. Isso está lá no princípio, no livro de Gênesis, no livro da criação. No capítulo 1 de Gênesis, a partir do verso 1, a palavra fala como tudo se formou. E a palavra fala que o Senhor começou a fazer todas as coisas, os céus, a terra, a divisão, a água, os animais, as plantas, e que Ele fez tudo. E que Ele fez o homem. E no verso 28 fala assim, e Deus os abençoou e disse, frutificai e multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Queridos, aqui o Senhor, Ele estabeleceu todas as coisas para que estejam sujeitas às nossas vidas. A palavra fala, nesse texto, no princípio, que o Senhor, Ele tinha um plano perfeito para as nossas vidas. E Ele fez tudo e colocou o homem no jardim do Éden, num jardim perfeito, com toda a provisão, com toda a abundância, com tudo o que era necessário. Então, tudo que eu e você precisamos já está disponível, amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Senhor, Ele já deixou todas as coisas disponíveis para os filhos. E que isso não está relacionado ao mérito. Semana passada, a pastora Carla ministrou um pouco sobre os princípios de dizimar, de ofertar. Os princípios que fazem o quê? Que as nossas finanças sejam multiplicadas, porque a palavra de Deus é de princípios. Mas hoje eu quero trazer um pouco para vocês do plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Aqui nesse texto que nós lemos em Jeremias, fala que o pensamento, que o plano, que o propósito de Deus é o melhor para as nossas vidas. Aqui quando o profeta falou, ele estava falando para os exilados da Babilônia. E ele falou assim, olha, os planos que eu tenho para você são os melhores. Queridos, não importa qual a situação, não importa o que estejamos vivendo, ou o que esteja acontecendo, ou aonde estejamos, o Senhor, Ele sempre vai ter uma vida abundante e próspera para as nossas vidas. Você crê? Que você possa crer nisso. Então, aqui no princípio, o plano do Senhor era perfeito, mas o homem que se afastou do projeto dele. Mas, através de Jesus, nós também temos a autoridade para prosperar diante daquilo que Jesus conquistou na cruz, amém? Então, o segundo ponto que eu quero falar é que nós temos a autoridade para prosperar. Nós temos o domínio, como nós lemos lá no texto de Gênesis. Em Mateus 28, 18, a palavra fala que Jesus, Ele dá autoridade. E fala assim, e chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e
na terra. Queridos, essa autoridade que foi dada a Jesus, ela está sobre as nossas vidas. Jesus, ele nos entregou para tudo. Aqui, esse texto fala de conquista, né? Fala de almas, fala de vidas. Mas ele também fala do poder, da autoridade que o Senhor entregou para nós, para tudo, para todas as coisas. Todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor, Ele nos traz uma autoridade. Então, o Senhor, Ele nos dá uma autoridade, inclusive na área financeira, para prosperar. Desde o princípio, o Senhor estabeleceu o domínio, o governo. E o Senhor, Ele sempre vai ter esse lugar de governo para as nossas vidas. Creia na verdade que o Senhor tem para as nossas vidas. Algo muito importante que a pastora Carla falou semana passada também, é referente ao que nós limitamos ao Senhor de fazer. Né? Muitas vezes, a nossa incredulidade ou aquilo que nós achamos que está ligado somente à nossa capacidade humana, nos impede de vencer, de romper, nos limita. Nós muitas vezes limitamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, quando na verdade, quando nós nos colocamos em ação, quando nós nos colocamos em se mover diante da palavra, diante daquilo que Ele tem, Ele vai fazer. E Ele vai abundar sobre as nossas vidas. Amém? Então, creia. O terceiro ponto, creia na verdade de Deus para a sua vida. Queridos, há um tempo atrás, né, eu acredito que alguns lugares ainda talvez tenham um pouco, a ideia de igreja era de seres humildes, só que a humildade que as pessoas colocavam na mente, ela não estava relacionada com a questão de arrogância ou de soberba. A questão da humildade estava relacionada à pobreza, quando na verdade não é. Isso não é ser humilde. A pessoa não ter recursos financeiros não é ser humilde. Humildade é você se submeter. A humildade não está relacionada com pobreza. Então, nós precisamos crer na verdade de Deus. Nós precisamos crer que nós somos herdeiros de Deus, que o Senhor, Ele fez todas as coisas e proporcionou, disponibilizou para o homem. Em 2 Coríntios 10, carta de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 5, fala assim... Na verdade, a partir não, é o verso 5. E destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nós precisamos ter a mente livre. Isso é fazer a nossa mente ser cativa ao conhecimento da verdade de Deus, da palavra, não daquilo que nós pensamos, que achamos, mas da verdade de Deus, da palavra. E a verdade de Deus fala que nós somos filhos, que nós não somos coitados. Jesus não era pobrezinho, Jesus, Ele era Rei dos Reis. Ele conquistou todas as coisas para que nós vivêssemos essa vida abundante. Em Juízes, no capítulo 6, verso 12 e 15, a palavra conta a história de Gideão. E quando o anjo apareceu a Gideão e falou assim, homem valoroso. E aí a palavra fala que Gideão falou, ai, né? Começou já com ai. Ai, meu Deus. Mas... se o Senhor vai nos entregar, se o Senhor é nosso Deus, por que está acontecendo tudo isso? E aí, o anjo falou, vai nessa sua força. E no verso 15, ele foi com ai de novo. Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, e eu o menor da minha casa. Queridos, ele já estava tomando posse daquela palavra. Ele já estava deixando de crer na primeira palavra que o anjo falou para ele.
homem valoroso, você é forte. Nós precisamos crer na verdade de Deus. Deus fala uma verdade e a gente, ai meu Deus, eu sou um coitado. Não, queridos, o Senhor, Ele conquistou todas as coisas para mim e para você. Jesus conquistou todas as coisas. A palavra fala que Jesus levou todas as dores, todas as enfermidades, todo o mal naquela cruz. E nós precisamos tomar posse da bênção, da autoridade que o nome dEle, que está acima de toda e qualquer situação, tem para as nossas vidas. Nós precisamos romper, nós precisamos crer, nós precisamos fazer com que a nossa mente seja cativa ao entendimento, à verdade de Deus. Nós precisamos parar de acreditar na mentira que o diabo coloca nas nossas vidas, ou se auto-sabotar, ou acreditar que nós somos aquilo que outras vozes dizem. Creia na verdade de Deus. Agora eu quero que vocês abram a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. Eu vou lembrar. Amém? Vocês estão abrindo o livro de 2 Samuel 9. No capítulo 4, a palavra fala que Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete, que aos 5 anos de idade, né, a sua ama fugindo o derrubou, e que ele era aleijado. Na ocasião, seu pai Jonatas tinha morrido, e a palavra fala que esse menino ele foi levado para uma cidade. Isso está lá em 2 Samuel 9:6, que fala assim: E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, e Saul Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse... E disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui o teu servo. E disse-lhe, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor a Jonatas, seu pai, e te restituiu todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo, comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para tu teres olhados para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, o moço de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a casa eu tenho dado ao filho do teu Senhor. Até aqui. Queridos, aqui a palavra conta sobre a vida de Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, e Davi tinha uma aliança com Jonatas. E quando... certa vez, Davi se lembrou se haveria ainda alguém da casa de Saul. A palavra fala que mandou chamar Mefibosete. E Mefibosete, ele tinha sido levado para uma cidade chamada Lodebar. E essa cidade, Lodebar, significa em hebraico sem pasto. Era um lugar de escassez, de miséria, de ruína. Ninguém sabia que Mefibosete, ele era um príncipe. Queridos, ele era da linhagem de Saul, do rei. Na monarquia, essa linhagem, ela vem por descendência. Davi, ele foi eleito rei. Mas Mefibosete era um príncipe. E ele foi parar numa cidade do esquecimento. Numa cidade onde só havia miséria, só havia ruína. Mas Davi se lembrou. E a primeira reação que ele teve diante do rei foi como você pode, diante de um cão morto, né? Ele se via como nada. Por quê? Porque a expectativa que ele tinha, daquele lugar que ele viveu, a referência que ele tinha, era uma referência de miséria. Ele não tinha uma referência de filho do rei, ele não tinha uma referência de filho do príncipe, de príncipe que ele era.
ele era um príncipe. Queridos, nós precisamos ter a referência de quem nós somos. Nós somos filhos do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso, do dono dos céus e da terra, que é capaz de fazer todas as coisas. E Ele é capaz de nos resgatar de todo e qualquer. A partir do momento que você o recebe como filho, como Senhor e Salvador, a palavra fala que você se torna filho e herdeiro. E tudo aquilo que ficou para trás, você não pode mais olhar para trás. E tem que aniquilar, quebrar toda a situação de miséria, de ruína. Ele não se via como filho. Ele se via como nada, porque ele não tinha referência. Nós precisamos fixar os nossos olhos na referência que Deus, primeiramente, tem ao nosso respeito. E nós precisamos olhar para referências de bênção que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, para nos ajudar. Aqui a palavra fala que Davi, ele não só resgatou, ele não só deu alimento, mas ele fez se assentar na mesa. Queridos, ainda que ele tenha ido para aquele lugar de esquecimento por causa da aliança, o Senhor não se esqueceu dele e através da vida de Davi o resgatou. Queridos, como você tem se visto, como você tem olhado para si mesmo, ele não tinha referência. Se você, por alguma razão, na sua vida, na sua trajetória de vida, não teve essa referência, agora você tem que olhar para o céu, para o alto. Você não pode mais olhar para trás. Deus, ele nos capacita para vencer e romper e viver essa vida abundante. Amém? Quarto ponto é que o Senhor nos capacita para administrar os recursos. Então, aqui nós vemos algumas limitações que precisam ser rompidas. Por quê? Porque a nós foi dado o domínio sobre todas as coisas, amém? Tudo está disponível. E diante de tudo estar disponível para nós, muitas vezes esses recursos nós já entendemos que eles têm chegado às nossas mãos, mas nós não sabemos administrar. A palavra fala que se nós temos falta de sabedoria, nós precisamos pedir a Deus, que dá liberalmente, e que nós precisamos pedir com fé, sem duvidar. Então, nós precisamos pedir a sabedoria do Senhor para administrar os recursos que Ele tem nos entregado. Muitas vezes, né, a pessoa, ela é refém, a pastora Carla falou no outro culto, né, do cartão de crédito. Muitas vezes quebra o cartão de crédito. Queridos, o cartão de crédito não é uma maldição. É você não saber usar o cartão de crédito que é uma maldição. Né? Hoje, em tempos de quarentena, muitas vezes nós fomos pegos para comprar as coisas pela internet, né? Não teve muito o que fazer. Algumas coisas teve que comprar pela internet. E como que você faz se você não tem um cartão de crédito, não é verdade? Ele facilita para você comprar, ainda que à vista. Né? Se você não sabe administrar bem, peça sabedoria ao Senhor para administrar. A palavra fala que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então, nós precisamos pedir essa sabedoria. Então, em Tiago fala que Tiago 1,5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Queridos, o Senhor tem sabedoria de maneira liberal para as nossas vidas. Nós precisamos pedir, amém? Em Gênesis, no capítulo 39, fala sobre José. José, a partir do verso 37, conta toda a trajetória dele, mas a palavra fala que o Senhor prosperava José. E aqui no 39:2 fala assim: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. E vendo, pois, que o Senhor estava com ele, que
tudo que ele fazia, o Senhor prosperava na sua mão. Queridos, aqui fala quando José, ele estava preso, escravizado, mas a sua mente não era de escravo, a sua mente era de governador que o Senhor tinha colocado, estabelecido sobre a vida dele. E a palavra fala que ele administrou todos os recursos do seu senhor Potifar e que por causa dele, ele prosperou. Queridos, a sua empresa vai prosperar porque você está lá e você é filho. Aonde nós estivermos vai prosperar. Aqui a palavra fala que ele administrava, o Senhor ele deu sabedoria para José. No capítulo 41, também conta sobre José, no verso 38, fala de quando ele foi eleito. E a palavra fala assim, 41, 38. E disse Faraó a seu servo: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente, tão sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca governará todo o povo. Somente no trono serei maior que tu. E disse mais Faraó: vês aqui o que tenho posto sobre a terra do Egito. Queridos, aqui o Senhor deu sabedoria para José administrar o Egito. E a palavra fala que no tempo da abundância ele administrou. E que no tempo da escassez que sobreveio sobre aquela terra, o Egito era a terra mais próspera. Eles não só tinham os recursos, mas eles emprestavam, eles vendiam, eles davam a outras nações. Isso é uma promessa do Senhor para as nossas vidas, que nós emprestaríamos, mas não tomaríamos emprestado. Queridos, isso fala da abundância, isso fala que mesmo em todo tempo, o Senhor, Ele vai fazer sobre as nossas vidas. É o texto que a pastora Carla leu, e eu li também semana passada, de Deuteronômio. Essa é uma promessa. As nações precisam te reconhecer, nos reconhecer como um povo abençoado. Porque Deus fez todas as coisas sobre as nossas vidas. Amém? Então, em Deuteronômio 28, fala assim: e o Senhor abrirá do seu bom tesouro do céu, e derrubará a chuva no tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestará a muita gente, porém não tomarás emprestado. Que nós possamos tomar posse da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queridos, o Senhor, Ele tem a prosperidade que já está disponível. Ele tem a capacidade para mim e para você administrar o recurso que Ele tem já derramado. Se por alguma razão você não tem vivido essa abundância e você tem olhado para os seus recursos e tem olhado, mas como eu ganho bem e não tem sobrado, não tem... Peça sabedoria ao Senhor, peça estratégia para que você administre aquilo que Ele tem te entregado. O Senhor, Ele tem uma vida próspera. Nós precisamos quebrar tudo aquilo que nos impede de viver essa prosperidade, amém? Quinto ponto, não olhe para trás. Fala aí para o seu irmão, não olhe para trás. Queridos, o povo do hebreu, ele teve uma promessa maravilhosa no Senhor, que está lá no livro de Êxodo 3:8. E no livro de Êxodo 3:8, a palavra fala da promessa da terra de Canaã, uma terra maravilhosa, que mana leite e mel. Eu falei um pouquinho sobre isso também. E quando o Senhor deu aquela promessa, a palavra fala que houve um tempo até a promessa e a conquista. E no livro de Números 11:4, a palavra fala que o povo olhou para o Egito. Aqui nós lemos o texto de José, ele foi escravizado, mas a sua mente era livre. Aqui foi o contrário, o povo
foi liberto, foi livre, mas a mente ainda era escrava. Eles não creram naquilo que o Senhor tinha declarado sobre a vida deles. E eles olharam para trás. E em Números 4, abra aí, fala assim, 11:4. O vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne para comer? Lembramos-nos dos peixes do Egito. Comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Dos alhos, gente. Mas agora a nossa alma seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Queridos, eles olharam para o Egito, eles eram escravos e ainda estavam falando que comiam de graça lá. Eles eram assolados, eles eram maltratados no Egito. E eles estavam lembrando da cebola, né? Primeiro falaram da carne, aí tudo bem, né? Da carne. Mas da cebola, eles olharam para trás. A palavra fala, Paulo fala assim, não julgo que eu tenha alcançado, mas deixando aquilo que ficou para trás, eu prossigo para o alvo. Eles tinham um alvo que era Canaã, mas eles olharam para trás, para o tempo que eles eram escravizados. Talvez você olhe para a sua vida hoje e, por alguma razão, você nem esteja trabalhando naquela empresa que você estava. Queridos, não fica olhando para trás, não. De repente, o Senhor tem algo melhor para você. Olhe para frente, prossiga para aquilo que Deus tem para a sua vida. Deixa lá. Eles ficaram lembrando do que eles comiam lá no Egito. Eles ficaram lembrando. E aqui, queridos, a palavra fala que eles não saíram de mãos vazias. A palavra fala que quando o Senhor colocou essa promessa no livro de Êxodo também, no capítulo 3, 21, fala assim, e darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando saíres, não sairão vazios. Eles não saíram vazios, eles tinham riquezas. E a palavra fala que a terra que o Senhor tinha colocado era uma terra que eles não tinham edificado, que estava tudo preparado, estava tudo disponível já para eles, e eles ficaram olhando, chorando. Ai, meu Deus, como eu gostava daqueles peixes, daquela cebola, do pepino, né? Não tem nem gosto de pepino se não tiver um molhinho. Do pepino, daquela cidade. Não olhe para trás. Viva aquilo que o Senhor tem para a sua vida, amém? Queridos, nós precisamos romper com todo e qualquer pensamento que seja colocado na nossa mente e crer na palavra de Deus. A palavra fala que todas as coisas estão disponíveis para nós. Então, nós precisamos viver a promessa, independente de onde nós estejamos, independente do tempo que esteja se passando ao nosso redor, da situação, da circunstância. O Senhor, Ele vai nos prosperar. Ele tem a bênção dEle para as nossas vidas. Para encerrar, no livro de Daniel 3:30, fala que Daniel, né, no caso Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os nomes que haviam sido dados, então o rei fez prosperar naquela província. E no verso 6:30 fala, então o mesmo Daniel se distinguiu desde os príncipes aos presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Querido, Daniel, mesmo cativo, ele tinha um espírito excelente, porque vinha de Deus. Ele governou naquela terra, na terra do seu cativeiro. Rompa com toda e qualquer incredulidade, rompa com todo pensamento que foi colocado na sua mente no passado, daquilo que você viveu, daquilo que talvez não estava disponível para você. Hoje é um tempo novo de você desfrutar verdadeiramente
daquilo que Deus colocou para a sua vida, amém? Deus, Ele colocou as suas promessas, Ele colocou os recursos, Ele colocou o Espírito Santo de Deus, que vai trazer essa excelência para a sua vida. E você vai prosperar em todo e qualquer lugar, aonde você colocar os seus pés, aonde você colocar as suas mãos, aonde você estiver. Não olhe para trás, se lance no novo, peça direção para o Senhor. Rompa com todo o espírito de miséria, de incredulidade. Queridos, o Senhor fala, eu já te dei. Avance, você é forte, você é valoroso, você consegue conquistar. Vamos ficar de pé? Que hoje você possa se decidir a viver, a romper diante daquilo que o Senhor te deixou como herança. Você, como é filho, tem direito. O Senhor, Ele já deixou tudo disponível para você. E que nessa noite você possa tomar posse, amém? Vamos orar? Pai, eu venho colocar diante de Ti a vida dos Teus filhos, Pai. Eu declaro, Senhor, que nós possamos crer, Senhor, que nós somos herdeiros, que nós somos filhos do Rei, do Deus Todo-Poderoso, que nós somos príncipes dessa terra, Pai. Eu venho declarar, Senhor, que nós possamos, Pai, tomar posse, Senhor, de toda a verdade sua para as nossas vidas, Pai. Eu declaro, Senhor, que ainda, Senhor, que você tem achado que está esquecido, a palavra fala que Deus, Ele jamais se esquece de você, que Ele jamais se esquece dos filhos, que ainda que a sua mãe se esquecesse, Ele jamais se esquece. Por isso, Senhor, eu venho declarar sobre cada vida, Pai, neste lugar, sobre cada vida que está nos assistindo, Pai. Eu declaro, Senhor, que nós possamos tomar posse da sua palavra, que nós possamos viver a sua verdade, que nós possamos romper com todo espírito, Senhor, de miséria, com toda a incredulidade, Senhor, com tudo aquilo, Senhor, que nos impede de viver, Senhor, as Tuas promessas, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos prosseguir para o alvo, que nós possamos olhar para os céus, que nós venhamos, Senhor, estar em direção sempre à Tua palavra, crer, Senhor, na Sua verdade, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que nós possamos a partir de hoje, Senhor, crer e romper com todo e qualquer, Senhor, comportamento limitador, qualquer comportamento, pensamento que nos impede, Pai, de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Pai, dê a capacidade de administrar ao seu povo, Pai. Pai, eu declaro, Senhor, que entre nós, Pai, haverá somente, Pai, filhos com espírito excelente, porque é isso que a Tua palavra fala, que os filhos, Pai, serão exaltados nesta terra, Pai, que os Teus filhos farão diferença, que o Senhor fará diferença entre o justo, entre aquele que serve, entre aquele que vive, Senhor, e aquele que não vive a Sua palavra, Pai. Por isso eu venho declarar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que os Teus filhos, Pai, possam tomar posse da herança, possam desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já nos deu, já nos prometeu, já nos entregou, em nome de Jesus, amém.